Aí galera, tranquilo, na boa. Gostaria de trocar umas ideias com vocês, baseado num encontro que eu tive com colegas professores, cujo tema era a possível desatenção dos alunos nos conteúdos, ou a desatenção dos alunos no ato de desenvolver as capacidades, as suas habilidades e competências, né? No ato da aprendizagem, o que entrava? E várias coisas foram ditas. E me ocorreu criar uma imagem para que eu pudesse desenvolver as minhas ideias. Que imagem? Eu perguntei para os colegas se o corpo deles fosse um carro, se o corpo fosse um carro, onde eles estariam? Se o corpo fosse um carro, onde eles estariam? Após o impacto dessa pergunta, rapidinho, né, chegou-se à conclusão que estaríamos, óbvio, dentro do corpo. A consciência está dentro do corpo. E os mais exatos, no cérebro. E há quem disse a mente, que está dentro do cérebro, que está dentro do crânio. Mas enfim, ficou mais marcada a ideia de que estamos dentro do corpo. E é óbvio que, meio que cartesiano, eu pergunto aos colegas como se faz se eu estou dentro de mim, dentro do carro. Como eu faço para que o que está fora entre no carro? Eu preciso pilotar o carro, mas sem ver, né? Sem ouvir, sem sentir, enfim. Eu não consigo pilotar o carro, lembrando que o carro é meu corpo. Como eu vou pilotar o meu corpo se eu não tenho acesso ao que está fora? Novamente, por evidente, os 5 sentidos. E ainda há quem brinque, né? As minhas vidraças do meu carro têm problemas, né? Porque é óbvio que se fosse um carro, veríamos pelas vidraças, ouviríamos talvez pela janela do carro, enfim. Mas, enfim, o interessante é que estamos dentro. E para saber o que está fora, é preciso que eu cuide das vidraças do carro, é preciso que eu abra as janelas, é preciso que eu tome precauções, é preciso que eu tenha interesse no que está fora para eu bem conduzir o meu corpo. E como eu aprendo a dirigir este corpo? Dirigindo. Como se aprende a filosofar? Filosofando, diz o grande filósofo, né? Mas enfim, se aprende aprendendo, se anda andando, né? Então, mais ou menos por aí. Mas, a partir daqui conversamos nós, vamos deixar a reunião de lado. Fiquei imaginando ainda depois desta conversa que se o motorista dentro do carro não quer abrir as janelas, quem poderá fazê-lo? Só ele pode abrir as janelas. Só ele pode limpar os vidros de dentro para fora. Percebam, só ele pode conduzir o seu carro. Portanto, é o motorista, né, que é o decisor. É quem tem a decisão para onde vai conduzir o seu veículo. Ou seja, aonde vai conduzir a sua atenção. Portanto, ele faz escolhas. Então, quando eu de fora olho o adolescente, ou quando o adolescente me olha, eu enquanto professor, ele vê a parte de fora, mas as decisões são decisões internas. E decisões significa escolhas. E é curioso, o que significa escolhas? Vamos deixar o inconsciente freudiano de lado? Por um bom tempo, né? Vamos deixar de lado para essa conversa, mas vamos imaginar que escolhas são feitas através de valores. Eu escolho o que tem valor e então me dirijo para aquele valor.
Eu escolho que é um desvalor e eu me afasto. E ainda, de tudo que é possível alguém se relacionar àquilo que, por não ter valor nem desvalor, não existe para mim, não há sequer escolhas, porque ele não passa pela minha consciência. Portanto, são escolhas. E, curiosamente, falar em escolhas, se fala em valor, e, portanto, se fala em ética. Ora, se eu falo em valores, se eu falo em escolhas, eu preciso me reportar àquilo que eu creio, aquilo que eu, de tudo que existe, eu valoro, eu toco como especial. E, portanto, eu acabo refletindo, eu, pessoa que escolho, se isso que eu escolho é bom, se isso que eu vou aprender é bom, ou se isso não é bom, ou ainda, se isso não faz sequer sentido. Percebe que aqui é uma decisão ética. Por quê? Porque eu estou falando daquilo que é bom. E o detalhe, aquele que aprendeu, egocentrado, que só vale aquilo que é bom para si, ele vai dirigir o seu veículo, vai dirigir a sua atenção para aquilo que é bom para si. Talvez um egoísta, ou meramente um egocêntrico. Aquele que teve uma formação mais republicana, mais política, mais voltada para o aspecto público, é capaz de ele compreender que ele precisa aprender coisas que sejam boas, sim, mas coisas boas não só para ele, mas para muitas pessoas. Portanto, as suas escolhas mudam, porque ele leva em consideração a si mesmo e leva em consideração o outro. Vejam, de tudo aquilo que a escola oferece ao aluno, ele vai valorizar, e valorizando, ou ele fará escolhas ou já fez, né? Consciente ou não, né? Mas ele está fazendo escolhas. E estas escolhas ele faz porque ele aprendeu a pesar, ele aprendeu a dar valor. Perceba que lá, quando ele nem estava estudando ainda, ele já estava aprendendo aquilo que tem que ter valor para ele. Percebam que eu estou aqui me referindo às famílias, eu estou me referindo à comunidade, à sociedade, eu estou me referindo ao aspecto político, porque esse aluno que porventura não faz escolhas voltadas para a aprendizagem acadêmica, aquela específica da escola, é porque ele está pesando, sopesando aquilo que lhe é oferecido. Então, se nós buscarmos na genealogia dessas escolhas, nós vamos voltar a uma sociedade que vai dizendo para ele o que vale a pena, o que não vale a pena. Se ele deve se envolver mais com coisas que lhe dão prazer imediato, ou se ele deve se envolver com coisas que não lhe dão prazer imediato, mas no futuro. É a sociedade, é a comunidade, é a família que vai dizer para que ele estuda. E aqui um parêntese. Se ele estuda só para ter trabalho, só, e ele ouve o tempo todo que não há trabalho, estamos desempregados, estudar para quê? Fecha. Percebam que para me dar como exemplo, eu sou de uma família altamente letrada. Portanto, eu tive acesso a mais diversas leituras, como poesia, conto, crônica, e eu aprendi eticamente, portanto, a valorizar como bom, né, esse tipo de aprendizagem. E, portanto, eu escrevo. E, portanto, eu gosto que os outros gostem do que eu escrevo. Agora, outros tipos de famílias terão outros tipos de valores. Portanto, é chegado o momento de nós discutirmos ética. Talvez antes de discutirmos, ou melhor, durante as discussões de ou por que o aluno usa mais o celular do que a caneta, porque quando o aluno olha mais para a janela do que para o professor, é nós discutirmos
eticamente quais são os valores que são colocados para os jovens. É um valor apenas a beleza física e, portanto, estudar é relativo? Ou é mais importante estudar, porque estudar é que é bom, mas estudar é que é bom para quem? Para si mesmo, apenas egoisticamente? Ou é bom para uma sociedade, para uma comunidade que precisa evoluir? E já que o professor também faz escolhas, né, é preciso que ele pense, junto com essa mesma comunidade, por que ele ensina? Por que escolhe essa metodologia e não outra? Por que ele dá tais ou quais justificativas para a importância daquilo que ele ensina? Percebam que há uma questão moral, ética, cultural envolvida, e esta sim é pesada. Esta sim é extremamente, além de pesada, importante, porque ela que vai nos ajudar a fazermos escolhas sobre como lidar com esse problema da desatenção, como lidarmos com essa situação em que a tecnologia passa a ser mais interessante que o próprio professor. Então, além de todos os problemas econômicos, todos os problemas sociais que envolvem um aluno que não tem a atenção que o professor entende como adequada, eu coloco mais uma, talvez essencial, a questão ética. A questão ética. É ela que vai determinar as escolhas que o nosso aluno faz, é ela que vai determinar a discussão ética, as escolhas que eu faço. Portanto, dica, coloquei mais um problema para a reflexão. Abraço e até a próxima.